Então, pessoal, né, estamos retornando aí as discussões relativas ao direito tributário, né, e, em especial, nós vamos retornar a discutir a administração tributária. Né. Eu gosto sempre de fazer um retrospecto, exatamente para que a gente se situe, né, para que não fique vago. Nós estamos falando de um assunto sobre as certidões que são emitidas pelo fisco, né? Certidão negativa, certidão positiva, certidão positiva com efeitos de negativa, né? Sim, mas e por quê? Por quê? Onde se situa essa discussão dentro desse ramo autônomo do direito, né, que possui um conjunto normativo que busca fiscalizar, instituir e arrecadar tributo, que é o direito tributário, e se situa em que contexto isso aí do que nós estamos discutindo. Então, eu acho importante essa revisão para que a gente pegue, que é bem rápida, apenas para a gente se situar dentro das nossas discussões. Então, como nós sabemos, para que tenhamos uma exigibilidade, ou seja, uma cobrança do sujeito ativo, que é o fisco, para o sujeito passivo, que é o contribuinte, é necessário que tenhamos e seja executado e aplicado o chamado princípio da legalidade. E no âmbito tributário, é o princípio da legalidade tributária. Como assim? Ora, porque não poderá nunca o poder público ou os entes da federação, o Estado, o município e a União, instituir ou majorar um tributo sem que uma lei estabeleça, o CRI, né, dentro do nosso ordenamento jurídico. Então, este é o chamado princípio da legalidade, no caso, no que diz respeito à nossa disciplina, o princípio da legalidade tributária, certo? Então, a existência dessa possibilidade de se exigir ou cobrar um tributo, depois, evidentemente, de um outro procedimento, nós denominamos de hipótese de incidência, ou seja, há apenas o posicionamento legal daquela possibilidade jurídica. Né? Logo mais adiante, né, para que tenhamos esse vínculo entre o sujeito ativo e o sujeito passivo, é necessário que ocorra uma condição, uma situação que vai constituir de pronto a obrigação tributária, certo? E essa condição, esse momento, ele é denominado de fato que faz gerar essa obrigação. É um fato, uma condição que faz gerar esse vínculo entre o sujeito ativo e o sujeito passivo, que aí nós temos a obrigação tributária, ou OT propriamente dita, né? A obrigação tributária. E este é o fato gerador, a situação, a condição. Eu gosto de dar como exemplo, por exemplo, o imposto de renda, que até uns centavos antes do teto, do limite, você não tem a obrigação de pagar o imposto de renda, e quando ultrapassa até um centavo, você vai se enquadra dentro aquele percentual exigido. Então, é o momento, é a condição, é o fato que faz criar, instituir, evidentemente, essa obrigação tributária, certo? Com essa obrigação tributária, nós já temos o crédito tributário? Não, doutor e doutor. Nós não temos o crédito tributário, certo? Nós sabemos que o crédito tributário, ele será constituído com o lançamento. E aí eu não gosto de dizer inscrição, já disse para vocês, para não confundir lá com a inscrição na dívida ativa. Então, há um registro, que é o lançamento, dentro dos procedimentos de cada ente da federação. Né? Boa noite, Carol. Eu estou aqui na revisão. Então, há esse procedimento, esse registro, que é o lançamento.
Quando nós temos o fato gerador da obrigação tributária e que fez vincular o sujeito ativo e o sujeito passivo, e quando, antes dessa constituição definitiva do crédito tributário pelo lançamento, ocorre alguns institutos. Boa noite, caríssimos e caríssimas que entraram posteriormente. Foi a Ana que entrou. Entre esse fato gerador que vinculou o sujeito ativo e o sujeito passivo e o crédito tributário que vai ocorrer pelo lançamento, nesse meio pode ocorrer um instituto, uma situação, certo? É muito importante isso, pessoal. Isso cai em exame de suficiência de concurso. Essa possibilidade jurídica que ocorre entre, vou repetir, com o fato gerador, nasce a obrigação tributária, e antes do lançamento que faz constituir a obrigação definitiva do crédito tributário, certo? A constituição do crédito tributário, ocorre um instituto. Esse instituto é o chamado Instituto da Exclusão do Crédito Tributário, certo? Então, essa exclusão vai excluir a exigibilidade do crédito tributário, de fundamental. Então, isso é isso. Excluir a exigibilidade do crédito tributário. E nós já vimos, em uma de nossas aulas aí, que essa exclusão está prevista no artigo 175 do CTN, onde nós temos os casos de isenção e anistia. Nós já vimos também, eu gosto de bater nessa tecla, por quê? Porque isso é questão de provas, certo? De suficiência e outros propriamente ditos. Nós temos só um minutinho aqui que caiu aqui vai descarregar aqui o meu notebook. Desculpem. Então, tem a suspensão, a exclusão do crédito, vai excluir o crédito tributário, logicamente. Essa exclusão é pela anistia ou pela isenção. Nós já sabemos que a isenção, ela e estará prevista em leis abaixo da Constituição. Leis abaixo da Constituição, ou seja, infraconstitucional. Somente encontramos no plano, ou seja, dentro da Constituição, os casos de imunidades tributárias que nós vimos lá nas limitações ao poder tributário, né? Adiantando, caminhando dentro desses procedimentos, dessa relação jurídico-tributária, certo? Após o lançamento definitivo do crédito tributário, após o lançamento, a constituição do crédito tributário, é possível ocorrer outros institutos extremamente importantes no âmbito dessa relação jurídico-tributária. Uma delas é a possibilidade de suspensão do crédito tributário. Suspensão do crédito tributário. Suspensão implica, que está lá no artigo 151 do CTN, suspende, pode voltar a cobrar. Mas nós temos um caso de suspensão que você pode ficar pagando em pequenos valores essa suspensão. A suspensão, no caso, impede que o fisco exija, cobre de você esse crédito tributário. Então, o parcelamento é uma causa de suspensão que você vai ficar pagando. Se você não paga, logicamente, que isto vai fazer com que o fisco exija e entre com as devidas ações judiciais, tá? De fundamental importância, doutores e doutoras, quando a gente fala nesse instituto da suspensão, é que há uma repercussão direta, e nós vamos ver, e eu vou mostrar na lei, lá na nossa certidão positiva com efeitos de negativa, onde, mesmo você devendo ao fisco, o fisco terá que, obrigatoriamente, no prazo legal de 10 dias, emitir uma certidão positiva com efeitos de negativa, certo?
efeito negativa porque você está suspenso à exigibilidade do crédito tributário. Com essa certidão, você vai poder fazer negócios no país, extremamente importante, tá? Já antecipando, mas eu vou mostrar lá na legislação, tá? Certidão negativa de débito, que evidentemente você não tem um débito para com o fisco, positiva você tem débitos para com o fisco, e positiva com efeitos de negativo, é exatamente uma dessas possibilidades de que você deve o fisco, no entanto, você está discutindo ou negociando esses débitos para com o fisco. Então, extremamente importante o Instituto da Suspensão, tá? Vinculado também a essa possibilidade a um outro instituto, que é o Instituto da Extinção do Crédito Tributário. Está lá no artigo 156 do CTN, e, logicamente, a principal causa de extinção do crédito tributário é o pagamento. É lógico, você pagou, extinguiu esse crédito tributário e a obrigação tributária. Certo? De fundamental importância isso. Tá? O que é que nós estamos estudando neste momento? Nós estamos analisando que, com essa constituição desse crédito tributário pelo lançamento, o fisco pratica uma série de atos, procedimentos, ou seja, procedimentos de gestão, e aí vem a administração tributária do fisco, propriamente dito, certo? A administração tributária do fisco são procedimentos regidos pela lei, e é neste ponto que nós estamos discutindo já com SPEC, com sinalizações para as ações judiciais. A ação principal do fisco para cobrança é a chamada ação de execução fiscal. Tá? No entanto, nada impede que, se ele cometeu, o nosso contribuinte, algum delito de ordem criminal, nós vamos ver o Ministério Público, e aí o Ministério Público poderá entrar com uma ação criminal, penal, que poderá, talvez, levar à prisão desse contribuinte, possivelmente, mas há muitos mecanismos jurídicos para que possamos elidir ou impedir essa possibilidade, logicamente, certo? Mas que pode ocorrer, pode, não tenhamos dúvida disso, certo? Então, nós estamos tratando da administração tributária. Quando a gente fala de administração tributária, e logicamente que eu falei para vocês na aula passada, nós estamos apenas pegando aqui a deixa para uma melhor compreensão do que nós vamos falar hoje. O nosso assunto hoje são certidões. Certo? Eu tenho que olhar assim, senão eu não enxergo. Desculpe. Então, o embasamento legal, logicamente, para para a atuação legal, jurídica da administração tributária, ou seja, do fisco propriamente dito, está lá no seu artigo 37, inciso 15, 18 da Constituição Federal, quando ele nos traz aí, logicamente, que a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Então, a administração tributária, por isso que nós estudamos todas aquelas questões voltadas para as garantias e privilégios do crédito tributário, certo? Em função desse imperativo, dessa ordem cogente do artigo 37, inciso 18 da Constituição Federal. Então, nós sabemos que o tributo é essencial para mover o Estado, e a administração tributária e seus agentes fiscais, que são as pessoas físicas que têm essa atribuição
no cargo, tem prioridades e preferências sobre os demais setores administrativos, certo? De fundamental importância essa nossa discussão. E a administração tributária ou administração fiscal refere-se a entidades e órgãos da administração pública com essa atribuição e competência e funções para definir atos e controlar as obrigações fiscais. Então, é exatamente isso, a administração tributária, como eu falei para vocês, aqui no vermelhinho, ele tem essas atribuições de praticar atos objetivando a fiscalização e a cobrança do tributo. E nós temos aí as administrações tributárias da União dos Estados do DF do município. Por que nós temos administrações tributárias desses entes da federação? Porque nós já vimos que há uma competência concorrente prevista na Constituição Federal de forma integrada, inclusive podendo compartilhar informações entre eles, ocorrer de algum vazamento de informações que venham para com terceiros, informações do fisco, isso, logicamente, poderá gerar possíveis danos e danos de ordem moral ou de ordem material, conforme eu falei para vocês na aula anterior, e nós poderemos, claro, entrar com uma ação judicial contra o fisco em função dessa divulgação indevida, para com terceiros. Então, é importante e temos atenção sobre isso dentro desse contexto. Eu falei também para vocês, até previamente, antes de adentrar na legislação, que dentro desse poder da administração tributária, que está previsto do artigo 194 ao 208 da Constituição Federal, esse poder de fiscalização, ele tem por objetivo, logicamente, fazer com que o contribuinte possa ou tenha a oportunidade de cumprir de forma espontânea, de livre e espontânea vontade, por isso que ele fiscaliza, certo? E, logicamente, que dentro da fiscalização, ele poderá identificar e punir os infratores por não terem cumprido alguma obrigação acessória. Nós vimos isso, punição é obrigação acessória, que poderá ser constituída numa obrigação principal e automaticamente iniciar aí a constituição pelo lançamento do crédito tributário. A ação se aplica tanto às pessoas cíveis como jurídicas, né? Contribuinte ou não, inclusive aquelas que têm imunidade tributária ou isenção de caráter pessoal ou não, logicamente porque a função da administração tributária é ele buscar essa fiscalização, né? Vimos também que caso o contribuinte não pague, não efetue o pagamento de forma espontânea, é feita a inscrição, aí sim, a inscrição na dívida ativa, certo? Que é o primeiro passo das providências para que o fisco possa cobrar o contribuinte, né? Então, esse crédito ele é inscrito na repartição administrativa competente, município, estado ou União. Depois, claro, de esgotado todas as notificações para pagamento, etc. Tal, ou outros recursos, né, também judiciais, certo? Então, é possível isso. Recursos de possibilidades previstos na lei, ou também por decisão de processos judiciais, esgotou, então ocorre a inscrição na dívida. Então, aí tem um longo caminho para isso, né? Vamos fechar hoje
mas eu tinha antecipado que o fisco, como uma das suas atribuições na sua gestão tributária, ele emite certidões, tá? Então, essas certidões negativas ou positivas, ou positiva com efeito de negativa, ela tem a finalidade de comprovar a regularidade fiscal do contribuinte, certo? Deve ser expedida dentro do prazo de 10 dias, né? Desde que requerida pela parte interessada. E eu falei para vocês que essa certidão positiva com efeito de negativa são os créditos não vencidos, ou seja, estão em curso de cobrança executiva, em que tenha sido efetivada a penhora, tá? Ou cuja exigibilidade esteja suspensa. Então, vamos entender. Que cargas d'água é isso, professor? Crédito não vencido, logicamente, vocês sabem que está em vias um crédito ativo, é um crédito ativo que precisa ser cobrado, certo? Vencido, não foi prescrito, está dentro da legalidade. Ou é possível emitir essa certidão positiva com efeito de negativo, ou seja, demonstra uma certa regularidade fiscal do nosso cliente, contribuinte, porque está em curso uma cobrança executiva, ou seja, o fisco entrou com ação de execução fiscal, certo? E ele efetivou uma penhora de um bem, ou seja, o bem ele foi avocado, um dos seus bens, um dos seus patrimônios, ele foi seguro pelo juízo para pagar a dívida. Então, se você está discutindo judicialmente, o fisco pode dizer, ele não tem como dizer que você não vai pagar. Por que ele não pode dizer que você não vai pagar? Porque já há garantia pelo bem que está penhorado, ou seja, garantido. Pessoal, não sei se vocês estão me vendo, mas eu perdi a conexão aqui. Beleza, beleza. Vocês estão vendo aí, pessoal? Que caiu a conexão aqui. Beleza, beleza. Desculpa aqui, a conexão tá. Não vou dizer qual é a empresa, porque aí eu posso até sofrer algum processo, né? Ou danos, né? Se não for exatamente a empresa, mas for o meu notebook. Que está sendo gravado. Então, que cargas d'água, pessoal? Como é que é possível ser emitida essa certidão negativa com efeitos de certidão positiva com efeitos de negativo, ou seja, vai nos proporcionar uma regularidade fiscal do nosso cliente em curso de cobrança executiva. Então, o fisco tentou de tudo fazer com que você pagasse, você não pagou, dentro do prazo legal, certo? Ele entrou do prazo prescricional, nós já vimos prazo de prescrição, ele tem quanto, pessoal? Até 5 anos para entrar com ação executiva, lembram? Exatamente, nós falamos. Ação executiva, e ele entrou com ação de execução. E nisso ele pediu a penhora de um bem, ou seja, ele disse, você tem que o juiz determinou a penhora do bem, o oficial de justiça foi lá na sua propriedade e penhorou um bem, diz, esse bem aqui está garantido pelo juízo. E eu vou designar você, contribuinte, como gestor desse bem. Você não pode vender, não pode fazer absolutamente nada sobre esse bem, certo? Em tese. E, logicamente, que está garantido, está seguro o juízo. Como está seguro o juízo, não pode o fisco alegar que você não estaria em tese regular. Por quê? Porque mesmo que você perca o processo, você vai discutir, vai embargar a execução, que é a contestação nesse tipo de ação executiva do fisco. Você vai embargar a execução, ou seja, contestar, está garantido, o bem vai garantir. Então, o fisco não pode negar a você que emita uma certidão positiva com efeito de negativa. Não pode.
tá? Eu vou mostrar na legislação para vocês, tá? Então, não pode, é isso que está dizendo aí. Ou cuja exigibilidade esteja suspensa. Essa exigibilidade suspensa foi o que eu falei para vocês do Instituto da Suspensão do Crédito Tributário do artigo 151. Dentre eles, logicamente, são vários, nós vimos, dentre eles, algumas ações judiciais, logicamente, dentre eles o parcelamento. Dentre eles o parcelamento. Se você está parcelando, você, em tese, se não atrasar, se não ficar inadimplente novamente, você está regular com o fisco. Então, o fisco tem a obrigação de emitir uma certidão positiva com efeito de negativa, dizendo da sua regularidade, e você vai poder licitar, vai poder fazer uma série de outras atividades na sua empresa, tá? Então, de fundamental importância esse detalhe, pessoal. E se o fisco negar, você entra com o processo, ele está lhe causando um dano, possivelmente moral e material, doutor. Não pode negar. Não é facultativo do fisco. Ele não tem essa faculdade de emitir ou não. Ele tem que emitir. Se não emitir, ele causa um dano, tá? E esse dano nós vamos processar o fisco, tá? Então, de fundamental importância esse contexto das certidões. E aí nós vamos e partimos para o posicionamento. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui dessas imagenzinhas. Beleza. E partimos, então, para o posicionamento na nossa legislação. Tá? Então, é bem tranquilo, pessoal, o posicionamento na legislação, porque eu nem enxergo direito esse. Porque eu já fiz essa prévia toda dessa administração tributária do fisco. Deixa eu me projetar aqui. Beleza, compartilhar. Compartilhar. Eu sei quando compartilha para vocês, que aparecem ali, ó. Participando, agora foi, você está apresentando para todos. E aqui, pessoal, é o CTN, entre aspas, sem nenhuma comparação negativa ou com nenhum outro desrespeito, é como se fosse a Bíblia, logicamente, a Constituição também, do nosso gestor contábil, contador, tá? Só voltando aqui, o nosso assunto, que nós ficamos, foi a partir do artigo 201, que trata exatamente da dívida ativa e logo em seguida das certidões. Eu gostaria somente ainda, dentro do nosso retrospecto, falar aqui um pouco sobre as garantias e privilégios do crédito tributário. Nós já vimos isso com bastante detalhe, tá? E eu gostaria de chamar a atenção aqui de vocês do artigo 185, que fala exatamente dessa alienação onerosa de bens. Por que eu estou falando desse assunto aqui, nesse ponto novamente? Porque quando houve aquela penhora do bem, pessoal, agora há pouco eu falei, o fisco vai te emitir uma certidão positiva com efeito de negativa. No entanto, ele te executou, ele foi lá, por ordem do juiz, o oficial de justiça, ele penhorou o seu bem, garantiu o juízo, garantiu a dívida, vocês vão discutir, vai emitir a certidão. No entanto, aí vem aqui, ó, você é o gestor desse bem. Se você alienar esse patrimônio, você terá problemas. É o que diz no artigo 185. Presume-se fraude contra credores, alienação ou oneração de bens ou renda, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a fazenda, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Doutora, preste atenção, doutor e doutora. Preste atenção, de fundamental importância. Preste atenção. Se o fisco está e entrou com ação de execução fiscal contra o nosso cliente, contra o nosso contribuinte, isso implica, por tabela, automaticamente,
que houve a inscrição na dívida ativa e houve, claro, a emissão da certidão de dívida ativa, porque, inclusive, a certidão de dívida ativa, pela legislação, ele considera como sendo a própria petição de execução fiscal. O procurador, dependendo da esfera, ou o jurídico da prefeitura, seja lá o que for, que depende do ente da federação e a denominação, o jurídico do fisco, ele pega a certidão e é a própria petição de execução. Então, de fundamental importância. Pessoal, caso prático. Fulano de tal está sofrendo uma ação de execução fiscal referente a uma dívida no valor de tal. Foi penhorado o bem no valor de tal. No entanto, esta execução fiscal, ela é considerada ilegal. Ela é considerada ilegal. É verdadeiro ou falso? Não, não é falso. Essa execução fiscal, ela não é falsa. Por quê? Porque houve a inscrição na dívida ativa, a execução fiscal. A ação de execução fiscal implica necessariamente que já ocorreu a inscrição na dívida ativa. Ou então, nesse mesmo exemplo, eu vou dar um exemplo, eu trouxe um exemplo para vocês no final, foi que era melhor da gente compreender de forma prática, né? Mas o mote dessa nossa discussão, aqui nesse ponto, é exatamente esse. Se está ocorrendo uma ação de execução fiscal, já houve a inscrição na dívida ativa, doutor, certo? De fundamental importância. Essa ação de execução fiscal foi penhorado um bem. A pergunta é: você, meu contribuinte, meu cliente, você só tem esse bem, esse patrimônio? Aí nós temos que analisar para saber se é fraude contra credores ou não. E aí diz aí, artigo 185, presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo por sujeito passivo em débito para com a fazenda pública por crédito tributário regularmente escrito como dívida ativa. Beleza. Aí vem o parágrafo único, pessoal, que é o chamado parágrafo único, que é a chamada reserva, né? O princípio da reserva, certo? Deixa eu só ver aqui, princípio da reserva de patrimônio. É a chamada reserva de patrimônio. Pronto. Só dando aqui. Reserva de patrimônio. Diz aí o parágrafo único. O disposto nesse artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservado, o princípio da reserva de patrimônio, é uma reserva de patrimônio, pelo devedor, bens ou rendas suficiente ao total pagamento da dívida inscrita. Então, cuidado. Foi o que a gente colocou nos exemplos da aula anterior. Se ele está penhorado um bem, ele pode vender o outro. Certo? Se ele só tem um bem, em tese, certo? Não estou falando das exceções da questão da impenhorabilidade. Digamos que ele tenha determinado bem e tenha dois bens, mas a dívida ultrapassa um pouquinho. Ele não pode vender. Ele não pode, porque senão ele vai estar cometendo um crime, logicamente, que é a chamada fraude contra credores. Se ocorrer a fraude contra credores, o fisco vai entrar com uma ação uma ação de desconstituição desse negócio jurídico, certo? Alegando esse fato ilegal, que é a fraude contra credores, com base no artigo 185, parágrafo único do CTN. Então, de fundamental importância esse nosso entendimento, pessoal.
Doutora, você vai me dizer, mas poxa, que cargas d'água eu preciso estar sabendo disso aí? Meu amigo, doutor e doutora, vai lá um cliente no seu escritório de contabilidade e aí diz, rapaz, olha, eu fiz uma ação de execução e aí o juiz determinou e foi penhorado esse bem aí. Mas eu estou querendo comprar uns insumos para minha empresa e eu vou vender um terreno em determinado lugar. Aí ele vai perguntar para você, eu posso vender? Não, doutor e doutora. Ele vai lhe perguntar, eu posso vender? Por isso que nós estamos estudando direito tributário, doutor e doutora. É para isso mesmo. Certo? Aí você vai analisar o contexto. De quanto é a dívida? X mil reais. O bem penhorado vale quanto? Vale 2x mil reais. Beleza. Você tem quanto patrimônio? Tenho esse. Esse daqui foi o penhorado? Não foi. Esse terreno está penhorado? Não. Você pode vender? Sim, pode. Pode dizer com toda segurança. Pode, sim, senhor. Pode vender. Tá? Pode vender. O penhorado não pode. Penhorado não pode. Tá? E ele vai lhe perguntar, doutor e doutora. E ele vai lhe perguntar, certo? E qual é o fundamento legal? Artigo 185, parágrafo único do CTN. Tá aí. Tá aí. Ou então ele vai dizer, poxa, eu estou querendo concorrer a uma licitação pública, certo? Você vai dizer, mas professor, deixa de falar, toda licitação é pública. De jeito nenhum, doutor. Peraí, não é assim também não. Uma partezinha aqui. Peraí, a lei de licitações, a 8666, logicamente que todo órgão público tem que cumprir a lei de licitação, beleza. No entanto, se alguma empresa privada, no seu estatuto de constituição, disser lá que os processamentos de compra da empresa seguirá estritamente a Lei 8666, que é de licitações, ela terá que fazer licitações sob pena da fiscalização cair em cima dela. Preste atenção, doutor e doutora, nessa informação extremamente detalhada, extremamente importante, tá bom? Então, se o seu estatuto, logicamente, quando você vai criar uma empresa, você deve estar vendo isso lá em direito empresarial. É verdade. É verdade. Certo? Logicamente, se vocês vão criar uma empresa, logicamente que ninguém vai colocar isso no estatuto, né? Porque não está ficando abestalhado, né? Me perdoe aí a palavra. Perdoe. Certo? Então, ninguém vai colocar. Mas se colocar, PT Maria. Certo? Então, PT saudações. Então, é isso. Então, continuando aqui, pessoal, para a gente fechar o entendimento que a gente estava falando, aí eu falei para vocês, adentrando na administração tributária, da questão da legislação tributária, certo? Se a legislação tributária, o termo foi em letra maiúscula, trata-se do fisco, letra minúscula, trata dos procedimentos, certo? Os livros obrigatórios, mediante intimação escrita, são obrigados a prestar informações à autoridade administrativa. Todas essas pessoas aí, empresas, tabeliões, eu falei para vocês, certo? Aí eu falei que é proibido, vedada a divulgação por parte da Fazenda Pública de seus servidores informações sobre a situação econômica e financeira. Isso pode gerar dano moral ou material. Isso tudo eu falei para vocês, pessoal, na aula anterior, está lá gravado. Mas pode haver essa prestação de informações entre os fiscos, certo? Falei para vocês, certo? E aí a gente chegou aqui na dívida ativa. Então, a dívida ativa, pessoal, constitui dívida ativa, foi onde nós paramos, a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois que se esgotou, pessoal, todos os prazos fixados para pagamento voluntariamente ou pelas notificações pelo contribuinte, né, pela lei ou por decisão final
proferida em processo regular, tanto administrativo como judicial. Então, dívida ativa é exatamente isso, né? São as provenientes desse crédito tributário, depois que se esgotaram todas as vias possíveis de cobrança do fisco, então tem a inscrição da dívida ativa. E aí a gente parte aí para o artigo 202, que o termo de inscrição da dívida ativa, autenticada pela autoridade competente, deve constar de forma obrigatória. Isso quer dizer que, se não constar uma dessas situações aí, pessoal, é passivo de nulidade. No entanto, essa nulidade dessa inscrição, ela poderá ser sanada pelo fisco, tá bom? Inclusive, inclusive, se ele já entrou com uma ação de execução, ele tem um prazo para sanar essa dívida ativa. Eu vou dizer, mas por que o fisco tem esse privilégio? Porque o fisco tem esse privilégio, essa garantia, doutor. Está lá também previsto na legislação, e nós já vimos isso. Então, é requisito da inscrição da dívida ativa. Deve constar o nome do devedor, e, sendo o caso, o dos corresponsáveis, bem como, sempre que possível, domicílio a residência de um dos outros, certo? O domicílio, a gente já viu isso, é o domicílio, em uma das nossas aulas lá em cima, que a gente viu, é exatamente o que ele elege como sendo o que vai responder perante o fisco, né? Deve ter a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescida. Deve constar a origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a disposição da lei que seja fundada, tem que dizer em que se funda a questão da legalidade, de onde vem essa natureza jurídica, que tipo de tributo é, logicamente, certo? A data que foi inscrita e, sendo o caso, o número do processo administrativo de que se originou o crédito. Então, é um número de registro de inscrição dessa dívida ativa. Então, esses são os requisitos para a inscrição na dívida ativa, certo? Os requisitos para a inscrição de dívida que é possível de serem anulada essa inscrição, certo? Logicamente que pode ser sanada pelo fisco, beleza. Mas aí você pedindo uma anulação, retorna e você ganha mais tempo, doutor. Ganhamos mais tempo, tá bom? E aí é isso aí. Aí deve constar também a indicação do livro e da folha de inscrição, certo? E aí vem aqui o que eu falei, ó. Artigo 203. A omissão de qualquer dos requisitos que eu falei para vocês, ou algum erro sobre algo que foi inscrito nessa dívida ativa, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, falei, mas a nulidade poderá ser corrigida, sanada, até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvida ao sujeito passivo, acusado ou interessado, o prazo de defesa, ou seja, reinicia o prazo de defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada. Vamos entender o que é isso aí. O nosso cliente contribuinte, caso prático, pessoal, preste atenção aí, que eu vou perguntar para vocês. O nosso contribuinte, nosso cliente, a nossa empresa, que vocês são contadores e eu sou advogado, acabou sendo inscrito na dívida ativa pelo pagamento do IPTU do prédio, né? Do prédio da nossa empresa. Preste atenção no caso, pessoal. Bora? Preste atenção. O caso prático. O nosso cliente, né? Vocês são contadores, ou gestores contábeis, ou jurídico, foi inscrito na dívida ativa em função do não pagamento do IPTU, certo? Com base nisso,
com base nesse procedimento, com base nessa inscrição, certo? O jurídico, o procurador do município, da cidade, entrou com uma ação de execução fiscal junto, digamos que foi em Juazeiro, junto a uma das varas federais de Juazeiro do Norte, certo? Quando ele entrou com essa ação judicial em uma das varas federais de Juazeiro do Norte, foi anexado essa certidão de dívida ativa, e essa certidão de dívida ativa tinha alguns erros, tinha alguns equívocos, certo? Aí o que acontece? Até a sentença do juiz federal de primeiro grau, ou seja, daqui de Juazeiro, até essa sentença, certo? Até essa sentença, é possível corrigir essa certidão negativa. Tinha um erro. Se houver recurso para o Tribunal de Justiça, para o Tribunal Regional Federal, certo? Se houver recurso para o Tribunal Regional Federal, se houve nulidade, já teve sentença, então perdeu, vai ter que voltar tudo novamente, ou seja, vai ser considerado nulo, certo? Então, o que está dizendo isso aí é exatamente isso, que até a decisão de primeira instância, ou seja, até a decisão do juiz federal de primeira instância, ou seja, de Juazeiro do Norte, é possível corrigir, certo? Se houver e ultrapassar, ainda constar o erro, aí não pode, será nulo tudo desde a origem. Isso que eu falei para vocês é verdadeiro ou falso, pessoal? Está dentro do que está na lei ali? Não está dentro, de acordo com o artigo 203? Primeira instância é isso mesmo, pessoal, é Juazeiro do Norte, primeira instância. É isso aí, pessoal? É verdadeiro ou falso isso que eu falei para vocês? Bora. Quer que eu repita? Pessoal, preste atenção. Bora, pessoal. Eu vou repetir. Vocês são contadores e eu jurídico desse nosso cliente, dessa empresa, tá? O nosso cliente, ele não pagou IPTU. Logicamente, foi inscrito na dívida ativa, certo? O procurador do município de Juazeiro do Norte, ele entrou com uma ação de execução fiscal em uma das varas federais de Juazeiro do Norte, certo? E tinha alguns erros nessa certidão negativa, certo? Até a sentença de primeiro grau, ou seja, primeira instância, ou seja, é isso mesmo, Juazeiro do Norte, foi corrigido. Então, eu não posso nada alegar, certo? Foi corrigida essa certidão negativa. Se não tivesse sido corrigido e houvesse recurso para o segundo grau, que é o TRF, é o segundo grau, é a segunda instância, aí não poderia, seria nulo tudo. Então, foi corrigido até a primeira instância, que é na Justiça Federal de Juazeiro do Norte. Isso está verdadeiro ou falso de acordo com o artigo 203 do CTN, pessoal? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Pessoal, verdadeiro ou falso? Digam aí para mim. Quem me respondeu, eu vou dar meio ponto. E olha que meio ponto é quase um 10 comigo. Tá verdadeiro ou falso isso que eu estou falando, pessoal? Opa, alguém respondeu, tem a primazia da verdadeira. Pedro Júnior disse que era verdadeiro, está de acordo. Quem falou mais? Carol falou que está verdadeiro? Quem mais, pessoal? Alguém mais quer se manifestar? Carol entende que é verdadeiro, Pedro Júnior entende que é verdadeiro. Alguém mais? Pessoal, Pedro Júnior Borges e Carol Basílio e demais colegas que estão escutando, o que eu falei para vocês é falso, tá? Onde está o erro? Leiam a questão direitinho, doutor e doutora. Cuidado no suficiência e cuidado nos concursos. É falso o que eu falei para vocês.
Por que é falso? Alguém se habilita a dizer? Bora, gente. Casos práticos, tá bom? Dentro da legislação. Situação prática dentro da legislação. E é desse jeito que eu gosto das minhas avaliações. E é porque é igualzinho ao que cai em concurso. E insuficiência. Por que é falso? Alguém se habilita? Demais colegas? Pedro, Carol, que falaram que era verdadeira? Sabe por que é que está falso, pessoal? Eu vou repetir novamente, tá bom? Eu vou repetir novamente, igualzinho que eu falei. Preste atenção, tá bom? Vocês são contadores e eu jurídico da empresa X, tá? A empresa X, o dono deixou de pagar IPTU. Logicamente, ele foi inscrito na dívida ativa, certo? Do município de Juazeiro do Norte. O procurador do município de Juazeiro do Norte entrou com uma ação de execução fiscal que caiu em uma das varas federais de Juazeiro do Norte. No entanto, essa certidão de dívida ativa, ela tinha uns erros. Um daqueles requisitos ali estava equivocado. E aí, então, foi possível ser sanado até a decisão de primeira instância, que é essa daqui. Decisão de primeira instância, certo? Beleza. Decisão de primeira instância. Se tivesse sido em segunda instância do TRF, então, não poderia, seria nulo tudo, certo? Esse foi o exemplo. Onde está o erro? Bora, gente. Bora. Bora. Onde está o erro? Imunidade recíproca de onde, macho? Nós estamos falando de uma empresa privada. Tu é contador de uma empresa privada e eu sou advogado de uma empresa privada. Ela não pagou IPTU. Imunidade aí, ela não entra, não. Já exclua isso aí. Pessoal, vou fechar aqui. Vocês estão vendo aí, né? Pessoal, isso aqui que eu passei para vocês. O que é isso aqui? O que é isso aqui? São as competências tributárias. IPTU, eu executo na Justiça Federal? Como é que é? Hã? Entenderam aí o detalhe, gente? Eu disse que o procurador do município entrou com ação de execução fiscal cobrando IPTU na Justiça Federal, doutor e doutora. Pelo amor de Deus, IPTU não é de competência federal, é do município. A competência é na Justiça Estadual, doutor e doutora. Lembraram agora? A citação da legislação é porque eu estou colocando outros conteúdos aí no meio. Entendeu? Eu estou colocando aí outros contextos aí no meio, pessoal. Outros que a gente já viu. Está correto a situação que diz que até primeira instância pode ser corrigido. Beleza, é isso mesmo. É isso mesmo, show de bola, está correto. No entanto, o procedimento está errado. Beleza? Agora, Pedro Júnior e demais colegas. Entenderam? O procedimento, a via está errada. De pronto, sabe o que ia acontecer? Sabe o que ia acontecer? O juiz federal ia dizer o seguinte: a matéria em questão não é da competência da Justiça Federal, declino-se do direito, ou sou incompetente para essa matéria. Arquive-se os autos sem julgamento do mérito. É isso aí, doutor e doutora. É isso aí. Entendeu? Então,
prestar atenção na avaliação, certo, pessoal? De fundamental importância isso aqui. Pessoal, eu gostaria muito que vocês me permitissem que eu terminasse isso aqui. Vai ser bem rapidinho, ó. Inclusive, é a última coisa do CTN, ó, acredita, ó. As disposições finais e transitórias, a última coisa e certidão negativa do CTN. Então, me permitam que me suportem aí mais um pouquinho, só para me finalizar. É porque eu falo muito, eu sei, mas é porque eu dou exemplos aí, senão não vai para frente o nosso entendimento. Fica mais difícil de entender só lendo. Então, pessoal, é isso. O artigo 203 diz o seguinte: a omissão de qualquer dos requisitos previstos no artigo anterior, exatamente acima, ou erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente. Beleza, perfeito. Mas essa nulidade pode ser corrigida até a decisão de primeira instância. Qual a decisão de primeira instância? É o primeiro grau, é a primeira vara, é a vara base, certo? Das cidades. Mediante, se for segundo grau, se tiver tribunal, etc., estava errado. Mediante substituição da certidão nula, certo? Então, é possível substituir essa certidão até decisão de primeira instância. Depois, não, será nulo tudo. Será nulo tudo. Aí você diz, mas, professor, foi detectado a nulidade em segundo grau. Meu amigo, isso em segundo grau, isso já passou aí mais de 5 anos, sabia, nesse processo? No mínimo. Sabe o que aconteceu com essa dívida? Ela está prescrita. Prescrita. Prescrição deverá ser extinta. Extinta por prescrição. Entendeu? É isso aí, doutor. É isso aí. Aí vem o artigo 204. A dívida regularmente escrita goza de presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. Pessoal, isso aqui merece uma nossa explicação, tá? Que é de fundamental importância. Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo do terceiro que a aproveite. Então, vamos entender o que isso aí está querendo dizer. Isso aí está querendo dizer que uma dívida ativa devidamente inscrita nos órgãos dos entes da federação, ele tem os requisitos necessários para uma ação de execução. Um dos os requisitos necessários para uma ação de execução é a chamada certeza quanto ao valor e liquidez. Está entendendo? Ela é líquida, ela é possível ser mensurável, certo? A certeza da dívida e ela é mensurável. A certeza quanto à legalidade, de onde provém, e ela é líquida, ela é mensurável, ela é calculável. Está entendendo? Então, a certeza e liquidez são os requisitos de uma ação de execução fiscal. E a inscrição nessa dívida ativa, por si só, pela lei aí do artigo 204 do CTN, ele tem essa garantia, essa benesses para o fisco de certeza e liquidez. E essa presunção aí, certo? Em tese, ele entende como sendo... E os efeitos de prova pré-constituída. A prova pré-constituída é que ele diz aí que pode ser relativa, que é possível que você comprove que, na verdade, não deve. Por isso que há uma relativização na prova pré-constituída, na origem que deu aquele crédito tributário. E tem uma infinidade de ações judiciais cabíveis aí dentro desse contexto, tá? Dentro desse contexto. O artigo 205 fala do que eu já falei para vocês. É bem simples, pessoal. Ó, eu até coloquei aqui para a gente lembrar. Ó. O ato de inscrição... Espera ainda. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Eu acho que dá para vocês lerem aí. O ato de inscrição do débito em dívida ativa produz os seguintes efeitos. A inscrição do débito em dívida ativa produz os seguintes efeitos. Impede
a emissão da certidão tributária negativa, do artigo 205, tá? Então, o que é que diz o artigo 205? A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa de débito, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade. Indique o período de que se refere. Então, o que está dizendo? O ato de inscrição do débito em dívida ativa, inscreveu, certo? Impede a expedição de certidão negativa, ou seja, que nega que você não deve nada. Mas, sim, há uma certidão positiva, que você deve ao fisco, tá? E esse ato de inscrição em dívida ativa também tem como consequência a suspensão por 180 dias do prazo prescricional de 5 anos. Então, veja bem, ocorreu a inscrição da dívida ativa, o jurídico do fisco terá até 180 dias para entrar com ação e não inicia o prazo de prescrição. O prazo de prescrição de 5 anos vai ser somente após 180 dias. 180 dias, tá me entendendo? Inicia o prazo de prescrição após 180 dias, depois da inscrição, certo? Para a propositura dessa ação fiscal, que está lá no artigo 2º e 3º da Lei 6830 de 80. A Lei 6830 de 80 trata desses procedimentos aí quanto à propositura da ação. Eu também coloquei lá eu ia falar outro lá no Unileão Digital. Eu ia falar outra plataforma aqui. Jesus. E também o ato de inscrição da dívida, o ato de inscrever a dívida ativa, autoriza a Fazenda a adotar providências cautelares para garantir a satisfação do débito, como propor medida cautelar fiscal. Aí, o que é isso? O que é isso? O que é isso? A inscrição na dívida ativa, o fisco pode entrar com a medida cautelar fiscal para impedir que você venda o patrimônio, doutor. É uma prévia, ou seja, é como se, antes que você cometa a fraude contra credores, que é a venda efetiva do patrimônio, você devendo, a medida cautelar fiscal impede, é uma ação prévia do fisco que impede que você venda o patrimônio, doutor. Tranca tudo. Bansenjude, contas, Renajude, veículos, cartórios, imóveis, etc. Certo? E outra, a inscrição na dívida ativa, a inscrição do débito em dívida ativa também sujeita o patrimônio do devedor a essas limitações que eu falei para vocês. E também a inscrição na dívida ativa, ela presume-se fraudulenta, qualquer alienação do bem, se houver. Então, presume-se fraudulenta qualquer alienação do bem, do devedor, certo? Então, de fundamental importância esses requisitos, pessoal, quanto à inscrição na dívida ativa. Foi esse que eu falei naquele caso, daquele processo judicial que eu atuo, que me perguntou se a pessoa poderia desfazer do patrimônio. Eu disse legalmente que poderia. Por quê? Porque a pessoa não está inscrita na dívida ativa ainda, doutor. A inscrição não ocorreu ainda na dívida ativa. A pessoa ainda tem as certidões negativas, certo? Então, é isso. E a certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 dias da data da entrada do requerimento. E tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior, a certidão que conste a existência de créditos não vencidos em curso de cobrança executiva e que tenha sido efetivada a penhora
em cuja exigibilidade seja suspensa. O artigo 206 é a fundamentação legal para a certidão positiva com efeito de negativa, doutor, que eu já falei para vocês. O artigo 206 é a fundamentação para a emissão da certidão positiva com efeitos de negativa. Certidão positiva com efeito de negativa. E está aqui, pessoal, eu trouxe aqui para vocês também o lembretezinho. Quanto à existência de pendências tributárias, as certidões fiscais podem ser de 3 tipos. A, certidão negativa de débito, ou seja, não havendo dívidas tributárias no período indicado no requerimento, a certidão diz-se negativa. Certidão positiva de débito é aquela certidão que acuse a existência de dívida tributária. E a certidão positiva com efeito de débito, que é do artigo 206, que eu falei para vocês, é que, estando a dívida garantida, já expliquei, ou a exigibilidade do crédito suspensa, já falei, o contribuinte tenha direito a obter esse tipo de certidão que lhe permite praticar determinados atos da vida civil, vedados a quem não está quite com o fisco. Como ele pode participar de quê? De licitações públicas e celebrar contratos administrativos. Então, o artigo 206 trata exatamente da certidão positiva com efeitos de negativa, que diz, tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior, a certidão de que conste a existência de crédito não vencido, ou seja, o contribuinte deve, em curso de uma cobrança de execução fiscal, em que tenha sido dado um bem em garantia, ou seja, tenha ocorrido a penhora desse bem, ou cuja exigibilidade esteja suspensa. Exigibilidade suspensa, como, por exemplo, o parcelamento. Então, o fisco não pode impedir que seja emitida a certidão positiva com efeito de negativa. Então, pessoal, com esse último, os outros artigos aí que eu não marquei são procedimentos, blá, 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 blá. Depois vocês fazem uma leiturazinha e tá tranquilo. Esse foi o último ponto da administração tributária, certo? Da administração tributária. Que tratou dessas certidões negativas, abordamos aí, já na medida da nossa discussão, algumas questões, né? Algumas questões práticas. Tem uma questão de revisão do nosso conteúdo, que, pelo adiantar da hora, eu não vou massacrar vocês mais ainda. Eu vou postar lá no grupo do WhatsApp para vocês refletirem e a gente discutir na próxima aula essa questão. É uma única questãozinha. Tá, beleza, pessoal? Alguma pergunta, algum questionamento? Entenderam aquele exemplo lá, né, que a gente falou da ação de execução? E é isso aí. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação, faça, ou aqui, ou no grupo de WhatsApp, ou no privado do WhatsApp. Belezinha, pessoal? Estamos bem por hoje? Sim? Se sim, então, uma boa noite aí para todos nós. Mas se tiver alguma colocação, é só fazer.